Queria dizer, logo de saída, que nós estamos honrados, Cláudio e eu estamos honrados de estar aqui, celebrando, olhem, 97 anos de ministério dessa igreja. Você pode dizer um amém forte para isso? Igreja Presbiteriana de São Paulo. Obrigado, pastor, obrigado, conselho dessa igreja, por essa oportunidade. Nós também estamos tocados, porque essa igreja e a nossa história, nós temos muito em comum. Ela faz parte da nossa história de ministério aqui nos Estados Unidos. Nós fomos convidados, antes de vocês nascerem, em 1979, para sermos pastores, líderes do ministério com jovens aqui na igreja. Mais tarde, no ano de 81, fomos enviados para o Princeton Theological Seminary para fazer o mestrado, e depois voltamos em 84 para o nosso estágio, e 40 anos atrás, em 1985, nesse mesmo recinto, nós fomos ordenados para o ministério da palavra e dos sacramentos. Então, essa igreja tem muito da história conosco. Também nos impacta saber que essa igreja foi fonte de bênção de muitas pessoas. É impossível, sempre é impossível para nós vermos aqui e não nos lembrarmos dos nomes. Os nomes são muitos que passaram, presbíteros, líderes de ministério, pastores, tanta coisa boa que aconteceu aqui. Então, eu tenho certeza que essa igreja tem sido, foi, é e ainda será bênção não só para aqueles que já passaram, mas para muitos. Nós que estamos aqui hoje, vocês que estão aqui hoje, para muitos que estão adiante de nós. Eu pesquisei um pouquinho, lembrei nas minhas anotações e voltei um pouquinho da história desta igreja. 97 anos. Esse prédio tem mais de 97 anos. Obviamente, ele está muito bem conservado, muito bem mantido. Vocês estão de parabéns por todas as dependências desse lugar. Nosso presbítero João nos deu uma visita de cada uma das salas. Muita lembrança. Nós vimos como estão bem cuidadas. Mas essa igreja em 1929, quando ela começou, ela não foi o início do templo, a igreja já existia, era o templo da Sexta Igreja Presbiteriana de Newark. Imagine, Sexta Igreja Presbiteriana de Newark naquela época. E a igreja portuguesa, não era brasileira ainda, portuguesa, começou na cozinha, se reunindo. E em 1935, o presbitério transformou a Sexta Igreja na Igreja Presbiteriana de São Paulo. Então você vê com uma história assim lúcida, que Deus já agindo desde o início. Muitos pastores passaram por aqui. Eu apenas anotei alguns. Samuel Riso, como fundador, em 1929 até 1945. Pastor Wilson, que esteve de 47 a 48. E o pastor Monteiro. Nós não tivemos o privilégio de conhecê-lo. Quando nós chegamos, ele já havia falecido. Ele esteve há 34 anos servindo essa igreja. Foi um momento assim, auge. As histórias dos testemunhos do seu ministério entre nós, desse homem de Deus tremendos. Nós conhecemos alguns dos familiares até hoje, porém foi um impacto muito grande do reverendo Monteiro. Era impossível falar da igreja de São Paulo sem lembrar dele. Pastor Joel. Por que o pastor Joel? Teve aqui um pouquinho de tempo, 76 e 79, mas foi o pastor Joel que Deus usou para nos trazer para essa igreja, aqui ministrarmos para os jovens. E mais tarde nós temos o pastor João Wilson Faustini, e é bom ver membros de sua família aqui conosco ainda. Foi o pastor Faustini que me trouxe para o estágio e também para a ordenação. E nós ficamos aqui até o ano de 1988. O pastor Faustino continuou até 1996. E muitos outros. Eu me lembrei daqueles que passaram. Moura Gonçalves, Valdir Reis, Fernando Almeida, entre outros. E hoje nós reveremos Jopiaci cuidando de vocês. Para a palavra de hoje, assim que o pastor fez o convite, alguma coisa despertou no meu coração, bem forte. Por quê? Eu acompanho a história da igreja, mesmo não estando aqui. E eu vejo que muitas das coisas que aconteceram, houve mudanças. Eu me lembro que quando nós chegamos, haviam talvez assim uns 5 brasileiros, 2 ou 3 famílias. 95 ou mais por cento da igreja eram de portugueses. Mas ao tempo isso foi mudando. A minha leitura da comunidade, os portugueses foram mudando para outras áreas. Os filhos também acompanharam, se aposentaram, foram para outros lugares. E pouco a pouco a comunidade
portuguesa ficou bem reduzida aqui na região de Newark. Ainda há alguns, mas não nos níveis que havia antes. Então, isso foi uma das mudanças. Mas também ao longo dos anos, desafios, batalhas, tantas situações, a igreja foi diminuindo na sua pujança e tudo mais. Irmãos, eu não tenho aqui uma palavra profética. O Senhor não disse, vai lá e diga, assim diz o Senhor. Mas Ele colocou no meu coração o Salmo 126. Porque o Salmo 126, na minha compreensão, ele tem um esboço que impacta da seguinte maneira. Primeiro, nós sempre precisamos parar e nos lembrarmos do que Deus já fez. Celebrar o passado. Precisamos fazer isso. Nós vamos ver também que o Salmo 126 não nos manda apenas celebrar o passado, sem pensar no presente. Eu ouvi em algumas das leituras, eu ouvi em alguns dos cânticos, há um desejo, há uma visão. Agora, pelos olhos da fé, nós cremos que a história da Igreja Presbiteriana de São Paulo ainda não está completa. Há um presente. E o Salmo vai nos mostrar que existe um espaço não só para celebrar o passado, mas para clamar a Deus. Senhor, até quando? Como nós lemos ainda há pouco. Até quando, Senhor? Visita-nos, ó Pai. Restaura. E por último, uma receita. Como é que nós partimos de um tempo, não é para comparar tempos, mas épocas. Estava conversando com os irmãos ali na cozinha, e antes do culto, e lembrando, eu creio que este é o momento da Igreja Presbiteriana São Paulo, dar essa virada, dessa volta, celebrar o que já foi feito, o que tem sido feito até hoje, mas ao mesmo tempo clamar a Deus e tomar posse da receita que Ele nos dá para que possa essa transformação acontecer. Oro para que Deus me dê graça para poder explicar isso aos irmãos. De novo, isso não é profético, isso é um desejo imenso que eu creio que o Senhor colocou no meu coração de ver acontecendo na história desta igreja. Salmo 126. Queria pedir aos irmãos que se coloquem de pé mais uma vez. Está na tela, você pode acompanhar, você pode me ouvir. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A nossa língua se encheu de júbilo. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem foi andando, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esta é a palavra do Senhor. Pai querido, eu te peço, Senhor, assim como o Senhor falou o meu coração, animou o meu coração, fala conosco que hoje, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Como eu indiquei, o esboço, celebrando o passado, clamando pelo presente e tendo esperança pelo futuro. Contexto. De acordo com os estudiosos, esse salmo, do 120 a 134, são salmos considerados de peregrinação. Povo de Deus, povo de Israel, instruído por Deus, eles precisavam ir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, se possível, 3 vezes ao ano. E à medida que eles iam para o lugar determinado que o Senhor havia indicado para ser o centro de adoração, mais tarde o templo, mas mesmo antes do templo, já havia um lugar designado por Deus. À medida que os peregrinavam, que eles iam andando, peregrinando, iam recitando os salmos. Mais tarde, Jerusalém, já edificada, o Salmo 121, por exemplo, eleva os meus olhos para os montes, porque Jerusalém está elevada, eles estavam subindo e cantando. Então tinha esse contexto de celebração. Porém, outros estudiosos também indicam que esse salmo possivelmente se refere a quando a nação de Israel, que estava exilada na Babilônia, depois o Império Persa,
Eles estavam voltando para Jerusalém. O Senhor havia profetizado através de Isaías e do profeta Jeremias que ao final de 70 anos ele iria levantar o imperador persa. Lá Isaías fala pelo nome, 45 fala do nome, Ciro, anos antes de acontecer. E houve um decreto que eles foram permitidos retornar à terra. Então há um cântico de júbilo. Por quê aquele cântico de júbilo? Porque eles estavam vendo, nós, apesar dos 70 anos, uma geração inteira passada, agora a nação estava sendo restaurada. Por isso eles disseram, nossos lábios estavam cheios de júbilo, nossa boca cheia de cânticos de louvor. Por quê? O Senhor restaurou a nossa sorte. Então eles estão voltando. É uma alegria. Eu creio que isso fica muito nítido e claro para nós, que nós precisamos fazer, como vocês estão fazendo, separar tempo para celebrar, como igreja, mas não só como igreja, como família. Celebrar os momentos, aqueles livramentos, a maneira como Deus tem nos conhecido. Nós somos convocados a fazer isso. Então, é um princípio para cada um de nós, individualmente. Por vezes são enfermidades que foram curadas, por vezes relacionamentos que foram restaurados, por vezes livramentos que aconteceram. Então, tomamos posse disso. Sempre nós precisamos olhar para o passado com gratidão, porque em todos os momentos, em todas as situações, o Senhor tem estado conosco. E é que nós estamos fazendo isso como igreja. E eu creio que, se você está me ouvindo, que nós podemos fazer isso como família, como indivíduos também. Mas não para aí. Quando ele fala para que nós celebremos com júbilo, com alegria, há um momento de exultação. Eu sei que, às vezes, de acordo com a personalidade, alguns de nós somos assim mais quietos, os outros mais barulhentos, né? Mas precisamos celebrar. Eu creio que todos vocês estão cientes que nós estamos no meio da Copa do Mundo, aqui, né? No país inteiro, mais Canadá e México. É impossível olhar para a televisão e não ver uma multidão de pessoas. E essa multidão está ali quietinho, assim, quietinho, só celebrando quieto quando o país faz o gol. Como é que eles fazem? Eles dão uns gritos, né? Pulam de alegria. Parabéns, Portugal, parabéns, Brasil, que avançaram até agora. Mas há um clamor. Vocês já deram para notar que eu sou assim mais entusiasmado, né? É de Senhor, obrigado. Então, que nós possamos hoje dizer, Senhor, obrigado pelos 97 anos, pelo ministério. Obrigado, Senhor, porque as portas não se fecharam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um remanescente. Obrigado, Senhor, porque ainda existe um presente e um futuro para essa igreja. Diga amém para isso. Então, esse é algo que nós precisamos fazer. Porém, irmãos, não é apontando dedos, nem procurando culpados, nem possivelmente tentando dizer foi por isso, por aquilo. Eu creio que existe um momento que nós podemos clamar pelo presente. No versículo de número 4 diz assim, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Primeiros 3 versos, celebrando o que Deus está fazendo. E, de repente, na mesma oração, no mesmo salmo, há um clamor. Agora, esse clamor está para o presente. O que eles estão dizendo? Senhor, nós começamos adorando ao Senhor, agradecendo pelo que o Senhor já realizou. Agora queremos clamar. Quando eu pensei nesse texto, eu falei, que é isso? Negev é uma região do sul de Israel, uma região árida, seca, mas anualmente chuvas torrenciais aconteciam no norte e, de repente, as águas vinham e traziam vida àquele lugar seco. Então, há um clamor, não de esforço humano, não de planejamentos humanos, mas há um clamor para que Deus possa, com seu poder, com a sua mão poderosa, fazer acontecer um avivamento, uma transformação. Aquilo que era árido, sem vida, agora cheio de vida. Há um clamor. Fecho os olhos e eu olho para essa igreja e eu vejo de novo um lugar onde as pessoas enchiam esses nossos assentos. Eu me lembro trabalhando com jovens do high school, do East Side, que nas reuniões eles vinham, depois da escola, andando em grupos para estarem conosco. Me lembro dos coffee houses aqui no basement, e que aos sábados havia aquela programação. Quantas vidas se entregaram ao Senhor?
Me lembro dos cultos aqui da igreja em português e em inglês, do coral da nossa igreja, naquela época, com o reverendo Faustino e Keila, com tanta força, tanta magnitude. Senhor, restaura-nos. Indivíduos diferentes, épocas diferentes, mas, Senhor, de novo, a vida pulsando, uma transformação, há um clamor. E aqui essa compreensão restaura no Senhor como as águas, a região do Negev, é porque eles reconheciam, se o Senhor não realizar isso, nós nunca iremos fazer. Mas o nosso Senhor é capaz. Eu me lembrei lá de Zacarias 4, quando o templo estava sendo reconstruído, então a palavra do Senhor vem através do profeta dizendo, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Dá uns passos de clamor e reconhecendo o que o Senhor vai e pode fazer. Eu creio que se nós nos unirmos como igreja, e eu me uno com vocês, nós nos unimos com vocês, clamando, restaura, Senhor. O Senhor usou essa igreja de maneira extraordinária nos anos passados e está usando no ano presente, mas traga uma magnitude, Senhor, nunca conhecida antes, pelo teu poder. Nós não deixaremos de clamar pelo presente. Eu creio que você já captou essa ideia. Eu peço a Deus que coloque no seu coração esse desejo de ver de novo a igreja. Não é para a glória de seres humanos, não é por questão de números, mas uma igreja que realmente impacta a estrutura, a vida daqueles que vivem aqui em Newark ao nosso redor. Mas, por último, não só celebrar o passado, estamos realizando, precisamos sempre estar realizando, clamar pelo presente, mas também ter esperança no amanhã. E aqui Deus dá uma receita. Interessante esse salmo. Celebrar, clamar e aqui a última parte, chorar. Que receita é essa? Ele diz para nós, aquele que sai. Então não é de ficar parado. Oramos, mas agora saímos. É o ide de nosso Senhor Jesus. Maravilhados, abençoados com a graça do sacrifício de Jesus em nosso favor, o que é que nós fazemos? Agora aproveitamos, nos deleitamos nesse sacrifício? Não. Nós vamos e fazemos discípulos de outras nações, todas as nações. Então há um ide. Mas aqui o salmista nos coloca ainda um pouquinho mais de detalhes. Ide de que maneira? Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Eu imagino que eles tinham assim um avental com as sementes e eles iam andando por aqueles campos preparados, secos. Lembrem-se, voltar à terra prometida era importante, mas aquele lugar estava desolado, destruído, queimado. Era uma reconstrução. Então agora eles vinham no campo, semente após semente. Mas à medida que faziam isso, o que acontecia? Agora suas lágrimas vinham. Eu creio que as lágrimas falam de intensidade, mas eu creio que as lágrimas falam de regar o solo, fazendo aquela semente frutificar. Ele dá uma receita, não é de desânimo, não é de desencorajamento, é um convite, um desafio. Celebre o passado, você clame pelo hoje, mas não fica apenas parado esperando, Senhor, faz. Não, você sai e vai, à medida, intensamente com as lágrimas, e as suas lágrimas vão regando o solo e produzindo o fruto que só Deus pode produzir. Eu creio que você captou isso, né? Eu creio que Deus te deu essa compreensão também. Então, qual é a palavra que o Senhor, em resumo, que o Senhor colocou no meu coração? Diga à igreja, compartilhe com a igreja esse ânimo que está no seu coração. Que ânimo é esse? Obrigado, Senhor. Homens, mulheres, servas de Deus que passaram por aqui. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício, por tudo que foi realizado, pelos ministérios, as vidas transformadas até aqui hoje. Agora, Senhor, nós agradecemos pelo passado, mas clamamos pelo presente. Faz outra vez, Senhor. Restaura-nos. E, Senhor, restaura não pelos nossos esforços, não por programas nossos, mas restaura-nos, o Senhor, para a sua intervenção miraculosa, milagrosa, como o Senhor faz lá naquela região do Negev, aquela região árida. De repente, tudo frutifica. Faz isso, Senhor, com a nossa igreja. E, Senhor,
esse é um pedido, um convite, uma decisão, e eu me uno a vocês em oração pedindo, Senhor, nós prometemos que nós vamos sair, ó Pai, intensamente, clamando, confiando no Senhor e regando esse sair com as nossas lágrimas. Faz isso, Senhor. Eu oro, Senhor, faz isso com a Igreja Presbiteriana de São Paulo, com a sua congregação, com seus líderes, Senhor. Faz isso com as famílias que estão aqui hoje. Restaura famílias, reaviva famílias, Pai, renova famílias, também indivíduos, meu Deus. Cada um que está aqui ouvindo e aqueles que talvez mais tarde possam compartilhar, eu peço, Senhor, faz essa obra em nós, meu Deus. Ó Deus, que uma vez mais se possa dizer, olhando para essa igreja, para esse ministério, grandes coisas o Senhor fez por eles. Grandes coisas. E nós possamos dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém.